Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Dungeons and Dragons: Honra entre os Rebeldes. O filme acompanha a Edgin, que após a morte de sua esposa decide roubar diversos itens mágicos e superpoderosos juntamente com a sua filha Kira, a Bárbara Olga, o mago Simon e o também ladrão Ford Fitzwilliam. Porém, um dia, tentando ajudar a superpoderosa feiticeira Sofina, o Edgin e a Olga são presos e eles precisam arranjar um jeito de escapar e também recuperar a confiança da Kira. O filme é baseado no jogo de RPG Dungeons and Dragons, que ficou muito famoso ali durante os anos 70, 80, 90, e ele meio que volta à mídia agora recentemente por conta da série Stranger Things, já que é um jogo que os personagens jogam e eles se referenciam em diversos momentos ao longo da série. Já tinha sido feita uma adaptação antes do jogo de RPG, mas ela não foi um bom sucesso e todo mundo que é fã simplesmente odeia e finge que ela não existe. E por trazer um universo tão cheio e tão completo para as telas do cinema, o filme basicamente funciona como uma introdução a esse grande universo que muito provavelmente vai ser explorado em uma grande franquia aqui dentro do cinema. No último vídeo do canal eu falei sobre as minhas impressões do filme do Super Mario Bros. E eu falei das minhas impressões como uma fã, como uma pessoa que cresceu jogando os jogos do Mario Bros. E aqui no filme do Dungeons and Dragons eu falo como uma pessoa que não sabe nem um pouco como jogar RPG. Eu sempre achei muito interessante, mas eu realmente não sei nada sobre, não sei o que nenhum personagem faz, eu sei bem por cima, assim, como é que funciona e é isso. E bom, como eu falei no vídeo passado, adaptações de jogos ou livros, enfim, adaptações no geral para o cinema são um território muito complicado, porque você tem a tarefa muito difícil de conseguir agradar os fãs e ao mesmo tempo conseguir fazer com que aquele filme faça sentido e seja também divertido para aqueles que não assistiram e não consumiam a coisa que está sendo adaptada. E eu acho que Dungeons and Dragons faz um trabalho excelente nesse sentido. O longa faz referência não só ao próprio Dungeons and Dragons, mas também ao mesmo tempo faz referência a uma própria partida de RPG. E isso é feito não só nas falas dos personagens, que muitas vezes remetem a algumas regras do jogo, mas também pelos ângulos e movimentos de câmera utilizados pelos diretores, que em diversos momentos filmam os personagens de cima, como se você estivesse vendo eles em um tabuleiro, ou mesmo seguem eles de um jeito bem diferente, o que garante uma maior imersão dentro da trama. O roteiro traz uma história repleta de aventura que consegue com facilidade instigar e prender a atenção dos espectadores. Parte disso acontece porque a gente consegue também com muita facilidade se conectar com os personagens, isso porque eles apresentam uma história do passado deles que é mostrada de forma breve, mas que ainda assim cumpre com perfeição o seu propósito. A trama também tem ótimas e bem dosadas cenas de comédia que se utilizam de diversos estereótipos e clichês de fantasia, de histórias de fantasia para fazer graça com ele mesmo. Além disso, a narrativa, apesar de ser simples, tem um objetivo muito bem definido. Essa jornada que a gente acompanha os personagens, ela é contada através de episódios. Meio que cada um desses episódios os personagens têm que cumprir alguma missão, achar alguma coisa, realizar algum feito, e meio que todas elas se completam ali para o grande objetivo que eles estão atrás. E por ter um objetivo tão bem definido, a gente consegue de fato aproveitar ali a jornada que aqueles personagens estão passando e meio que explorar juntamente com eles diversos reinos e mundos ali do universo de Dungeons and Dragons. E eu vou ser muito sincera, fazia muito tempo que eu não via um filme de aventura assim tão divertido e que me engajasse tanto. Eu vou falar que eu tava sentindo muita falta. Eu acho que até teve um ou outro ao longo dos anos, mas poucos saíam do circuito ali da Marvel, e eu acho que Dungeons and Dragons eles fazem um trabalho impecável, assim, trazendo uma aventura de fato muito divertida. A direção de arte também assume um papel muito importante aqui dentro, de fato transportando os espectadores para dentro ali daquele mundo em que a gente tem criaturas, elfos, magos e humanos convivendo entre si, onde cada uma das terras exploradas pelos personagens tem algum fator que diferencia ela das outras, o que torna ainda mais interessante aquela aventura. E aqui também a gente tem uma breve pincelada sobre as nações que tem ali dentro do mundo de Dungeons and Dragons, então os habitantes dos reinos, os costumes deles, os poderes deles, o que deixa a gente ainda mais curiosos para uma continuação. Os personagens dentro do filme também são muito interessantes e ajudam muito a prender a atenção do público. Cada um deles tem objetivos, humores, personalidades e poderes completamente diferentes, o que torna as interações que eles têm entre eles extremamente divertidas. Outro fato que ajuda muito isso é que a gente meio que vê um grupo que não sabe muito bem trabalhar junto, em equipe, trabalhando junto, o que rende também outras diversas situações muito boas dentro do filme. Eu acho que uma boa comparação, assim, da dinâmica que eles têm quando eles estão meio que começando a se juntar é meio que Guardiões da Galáxia, assim, que eles meio que têm que se acostumar um com o outro. Além disso, essa variedade de forças e habilidades também acaba
se tornando um destaque dentro das cenas de ação, que são muito criativas e extremamente bem conduzidas e coreografadas. Dentro dos personagens, eu acho que um dos destaques é a personagem da Dora, que é interpretada pela Sophia Lillis, e ela basicamente é uma personagem que consegue se transformar em diversos outros animais e até mesmo mesclas de animais combinados. Eu acho que ela não é aproveitada tão bem quanto poderia, mas ao mesmo tempo é um filme introdutório, então dá pra deixar passar e me deixa curiosa pra ver ela nos próximos filmes. Vocês podem perceber que eu gostei tanto do filme que eu já tô contando com uma sequência e pelo menos mais outras sequências também. Já dentro das atuações, eu sinto que todos os atores funcionam muito bem nos seus papéis. Parte disso acontece porque nenhum deles realmente tá enfrentando um desafio. Todos eles meio que estão interpretando personagens que eles já, de certa forma, interpretaram em outros trabalhos antes, mas mesmo assim é muito bom porque eles funcionam muito bem ali e dá pra sentir que todos os atores estão, de fato, se divertindo ali dentro do filme. Acho que um dos principais destaques aí nesse quesito é o Chris Pine e a Michelle Rodrigues, que a gente meio que acompanha os dois desde o início, então a gente acaba meio que gerando uma empatia instantânea ali pelos dois personagens. Acho que ajuda muito também que eles têm um ótimo timing cômico e também uma ótima química entre os dois, então a gente tem diversas cenas muito divertidas ali com os dois. O personagem do Chris Pine, além dele ser o protagonista, ele também é uma peça muito fundamental ali dentro para remeter ao próprio jogo de Dungeons and Dragons, já que meio que o papel dele é criar planos, então de certa forma ele cria as histórias assim do jogo. Outro destaque vai para Daisy Head, que interpreta a ameaçadora feiticeira Sofina. Ela tem uma presença muito impactante e ao mesmo tempo ela traz uma performance bem sombria, o que traz um ótimo contraste com os outros personagens. Por fim, Regé Geopage, apesar da sua pequena participação, é uma ótima surpresa dentro do filme e ele traz um personagem mais misterioso que é extremamente interessante e que deixa a gente até com curiosidade de ver mais sobre ele. Apesar do filme ter um errinho ou outro, ou alguma coisa que dá pra você questionar e dá pra você realmente criticar se você quiser, ele no final das contas é um filme extremamente divertido e muito imersivo, já que você fica ali preso naquela aventura pelas mais de 2 horas de duração do filme e funciona, ele é muito bom, eu de verdade me diverti, eu tô muito ansiosa pro que vem pela frente aqui dessa franquia. Bom, falando sobre esse filme como uma pessoa de fora, eu verdadeiramente me diverti, então eu acho que vale muito a pena. Se você tá com receio de assistir porque você não joga o jogo ou porque você não entende nada de RPG, pode assistir porque eu não sei nada e eu me diverti a beça. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Dungeons and Dragons, se você já era fã do RPG, se você não era, o que você achou e o que você acha que vem daqui pra frente nessa franquia. Então foi isso, até o próximo vídeo.